Todo mundo deve inventar alguma coisa. A criatividade reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reconstrução da psique. O que cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. Ela é indestrutível. A criatividade está em toda parte. Nísida Silveira. A Pinacoteca da UFV apresenta Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV. Olá, ouvinte! Eu sou Jamila, estagiária e mediadora do Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, e este é o Pod Pina, o podcast oficial do espaço. E hoje, na nossa viagem ao mundo das artes, vamos percorrer, explorar, navegar, nos perder e nos reencontrar, no equilíbrio do desconhecido, na sutileza do caos, nas danças das manchas e nos rabiscos da mente. Tudo isso através do yin-yang do inconsciente proposto por Rael, que é o artista por trás da exposição Manchas, inaugurada no dia 26 de março de 2025, aqui no espaço da Pinacoteca da UFV. Rael, seja bem-vindo. Prazer, pessoal. Meu nome é Rael. Rafael Nascimento Leite é graduado em Bacharelado em Artes e Design e atualmente está graduando no Bacharelado de Psicologia. Você cursa agora Psicologia. Eu sou formado em Artes e Design pela mesma universidade. Ambas as formações na Universidade Federal de Juiz de Fora. Também estuda programação e criação de jogos. Seu trabalho abrange softwares como Photoshop, CorelDRAW, Flash e Blender, além de pinturas e desenhos à mão. Desde 2014, produz obras que combinam fotografia e desenho. Natural do Espírito Santo, Rafael já participou de diversas exposições e hoje conversa conosco sobre Manchas, seu novo conjunto de trabalhos. E trouxe essa mostra chamada Manchas, que é um complemento de uma mostra que eu trouxe há 6 anos atrás, chamada Rabiscos. E essa mostra Manchas é muito inspirada no teste do Rorschach, que é aquele teste dos borrões de tinta, que é muito famoso na cultura pop, mas é também inspirado na psicanálise, até porque o Rorschach ele era inspirado na psicanálise do Freud. Eu nasci em Conceição da Barra, mais corretamente em Itaúnas, e é uma terrinha maravilhosa, assim, de praia, mas eu me arrisquei para cá porque o curso de artes lá do meu estado não tinha uma proposta que eu visava muito bem. Era um curso muito específico de artes plásticas. Sim. E eu não me via fazendo isso. Eu gosto muito de arte digital. Eu fui para Juiz de Fora, primeiro com a cabeça pensando em cursar cinema, que existe. O meu curso é um bacharelado interdisciplinar, então existem cursos no segundo ciclo que você pode fazer. Mas aí eu já gostava de desenhar, já gostava das artes, né, É como um isso que eu ia todo. perguntar, quando que você se você trabalha com a arte há mais tempo ou, como que começou o seu trabalho real e o seu contato com a arte? Olha, meu contato com a arte foi Desde sempre. desde sempre, a vida inteira, assim. Eu sempre gostei de desenhar. E eu sou ex-estudante de outros cursos também, assim. Antes de eu chegar no Artes e Design, e eu estudei um pouco de psicologia. Só que na época eu ficava desenhando na sala de aula, eu não prestava muita atenção Sim. nas disciplinas, eu reprovava muita coisa. Talvez eu não estava tão maduro para estudar psicologia naquela época. Aí eu via que eu gostava de desenhar, e eu tinha, sei lá, o sonho na época de talvez cursar cinema. Aí eu vi esse curso em Juiz de Fora que oferecia dentro dele, ao mesmo tempo, cinema, moda, design e artes. Eu falei Sim. assim, eu vou para Juiz de O campo é Fora. enorme, porque aí você vai poder explorar realmente todos os tipos de arte. E realmente eu pude explorar, assim, eu trabalhei
com um pouco com ilustração de moda Sim. dentro de uma disciplina. Eu fui vendo, né, que eu gostava de desenhar ilustração. Lógico que eu tive bem mais matérias teóricas do que práticas. As práticas ficam mesmo no segundo ciclo. Mas quando eu fui estudar história do cinema ou fazer coisas da área do cinema, aí eu vi que não era mesmo a minha área. Talvez eu tivesse num curso de rádio, TV e internet, ou rádio e TV, seria mais a minha cara, porque eu gostava de videoclipes. E tanto de bandas, que eu sou apaixonado, tipo banda Ghost, Green Day, eu gosto da Bjork, eu gosto do Radiohead, eu gosto... Nossa, eu sou apaixonado pelo videoclipe Telephone, da Lady Gaga. Então, eu queria cursar cinema por causa dessas coisas. Mas Sim. aí, dentro do curso de artes, eu vi que não, sabe? Era pra eu ser artista mesmo. Aí eu pensei assim, puxa, mas eu já trabalho e tudo que eu já tinha estudado em psicologia antes, no curso anterior que eu fazia, e eu larguei, ele não foi perdido. Ele acabou influenciando, né? Tipo, a mostra Rabiscos. Eu já tive esse contato antes sobre hipnose, sobre psicanálise, sobre o próprio teste do Rocha, que eu já era apaixonado. Aí eu pensei, não, quer saber? Eu tô com vontade de voltar a cursar psicologia. Então a psicologia veio para dar uma segurança a mais para o meu trabalho e Uhum. para quando as pessoas viessem, né? Ah, mas você sabe do que você está falando? Eu poderia falar assim, sei, eu sou psicólogo também. Mas também, né, a segurança que a gente precisa ter, porque, infelizmente, artista não é valorizado no nosso país, então serviria para as duas coisas, tanto para minha arte, quanto para eu ter a segurança de um trabalho específico e que eu pudesse trabalhar paralelamente também com a minha arte, entendeu? E você já fez uma exposição aqui na Pinacoteca, né? Isso. E daí eu quero saber qual que é a sensação de você voltar ao espaço com outra proposta, porque você trouxe na época Rabisco, em 2019, né? E Uhum. agora você voltou com Manchas. Qual que é essa sensação de voltar ao espaço com uma nova proposta, que é quase que o oposto da anterior? É uma sensação maravilhosa, assim, eu poder voltar aqui. Ó, para os ouvintes saberem, as obras do Rabiscos, elas eram com fundo branco e eram desenhos em preto que, né, tinham esse arredondado de que faz a gente pensar na hipnose, mas lembravam algumas coisas lembravam figuras humanas também. Tinha que interpretar, né, se a pessoa quisesse. Dessa vez, eu fiz pinturas. Esse trabalho, tanto o outro quanto esse, cada um tem 80 obras. E dessa vez eu trouxe 42 obras do Manchas. E são pinturas, não são desenhos mais. E elas são mais orgânicas, elas realmente, eu acho que elas são mais, até um pouco mais abstratas do que o Rabiscos era. E da mesma forma que o Freud, quando ele larga a hipnose e ele criou a psicanálise a partir que ele queria ver assim as pessoas dando respostas não num estado inconsciente delas, né? Ele queria explorar o inconsciente dos seus pacientes com eles acordados. Sim. E aí eu me inspirei nessa ideia, lógico. E é isso, as obras, elas convidam as pessoas a verem, né, como eu falei anteriormente, e dá um significado. E pode ser qualquer significado. Elas têm algumas diretrizes específicas, mas é interessantíssimo estar na exposição e ver que cada pessoa diz uma coisa diferente sobre cada obra. Tem um olhar específico, assim.
achei muitas dessas pinturas muito parecidas com mulheres, mas algumas representam animais, umas representam tigres, algumas são partes do corpo, mas muitas delas representam as mulheres. Mas essas artes podem significar outra coisa para as pessoas. Para alguns podem ser homens, para outros podem ser um tipo de coisa diferente. Uns pode ser uma expressão de amor, de emoções. E você viu mais o que nelas? Eu vi que todas elas tem branco nelas. A tinta não foi de colorida, e todas as telas de papel foram pretas para destacar o branco e o cinza. Então, as minhas obras, ela também não existe se não tiver essa interpretação do público. Então, quem for lá pode dar suas interpretações, entendeu? Para os monitores que estiverem lá. Ou por aqui no comentários dos podcasts. Ou comentários do podcast, sim, por favor. Que eu vou ler tudo, eu vou procurar saber sobre isso, entendeu? Sim. Porque, para mim, o que vale mais não são nem as obras que estão lá na parede, mas sim essa interação. Eu quero ter essa interação com vocês. Eu quero saber de quem está vendo cada obra, o que viu, o que interpretou, no que tocou, se tocou em alguma coisa do passado ou do presente, se fez pensar em alguma coisa específica, entendeu? Eu quero saber mais sobre o teste Rorschach, também conhecido como teste de borrão de tinta, né? Que ele está muito presente na sua arte, e você brinca com as formas e, consequentemente, brinca com o nosso inconsciente. E eu gostaria de ouvir de você, né, enquanto artista e estudante de psicologia, o que é esse teste de fato, assim, até para eu saber mais essa parte meio metódica e como essa parte mesmo que você teve o contato com ele ao ponto de você falar, eu vou usar isso na minha arte. Então, o teste do Rorschach, ele é bastante famoso. Ele é bastante famoso a ponto de ter influência dele em várias séries, Eu em vários filmes. conheço a citação deles em área de mais criminal, né? Aham. Eu lembro, como que chama aquela... Teve da Suzanne Da Ristoff. Suzanne Ristoff, que ela sempre falhava nesse teste do Rorschach. E daí saiu várias pessoas na mídia, não, vamos desvendar esse teste, porque não é possível alguém não passar nesse teste, que sempre são as mesmas manchas. E daí o que eu li na época, assim, rapidamente na internet, por exemplo, se você enxerga alguma coisa, aí quer dizer que você tem problema com o pai. Se ela é uma psicopata ou não. só nessa Inclusive, área. foi divulgado no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, não, foi errado. Naquele dia domingo à noite, o Fantástico. Fantástico. Foi divulgado no Fantástico. E a psicóloga que fez isso, ela deveria até ter o registro cassado, porque não se pode, né, divulgar. Por mais que estava na mídia, aquilo tudo, uma conversa entre paciente e o terapeuta precisa estar ali. Se aquilo estava servindo para a área criminal, que fosse, né, passado diretamente para o juiz, para os promotores, etc., mas não para toda a população, né, ficar sabendo de quais eram os programas dela ali, entendeu? Isso foi muito problemático. Mas, assim, esse teste, como eu falei, ele é muito famoso. Em filmes também, Donnie Darko é um filme que... Tem aquele quadrinho também, o Watchmen, Watchmen. isso. E que tem o personagem chamado Rorschach. O nome dele é Rorschach. Tem muitas referências. Teste de Rorschach é um teste psicológico que consiste em apresentar ao sujeito 10 cartões com manchas de tinta. O objetivo é que a pessoa descreva o que vê em cada uma delas. O teste foi criado pelo psiquiatra Hermann Rorschach no início do século XX. Existe essa história de que o Hermann Rorschach, ele queria estudar artes. Ele era alemão, o pai dele era artista, o ensino era gratuito lá na Alemanha,
mas ele não passou no curso de artes porque tinha prova específica. Ele não passou na prova específica. Aí depois decidiu então cursar medicina e passou em medicina. Mas ele acabou levando a arte dele para dentro da psiquiatria mesmo, né? Porque ele era um psiquiatra, mas a psicologia bebe muito da psiquiatria. O Rorschach, ele produziu essas manchas. No começo, a ideia era para descobrir algum transtorno e geralmente ele pesquisava esquizofrenia. Nos dias de hoje, a gente utiliza, lógico, com mais para saber da personalidade mesmo da pessoa. E sobre o meu contato com esse teste, eu já apliquei dentro de estágio, né? Porque na psicologia a gente atende Sim. nos anos finais. E no meu estágio de avaliação psicológica, eu utilizei o teste. Ele também foi utilizado para o meu TCC, né? Que ele influenciou bastante a minha pesquisa para o TCC. Mas, então, assim, eu já tinha esse contato, então a influência para fazer o Manchas foi até maior e mais de boas, sabendo, né, e aplicando esse teste. E ele é assimétrico, né, então os dois lados têm a mesma aparência de cada prancha. O meu trabalho não é assim, porque a única coisa que eu me baseio mesmo no Rorschach é a ideia do inconsciente e você dar respostas intuitivas. E além dessa referência ao teste de Rorschach, quais mais conceitos, seja da psicologia ou seja, enfim, de outros estudos que você usa ou usou nas suas inspirações? Eu tenho realmente, muitos artistas que me inspiraram e me inspiram até hoje, sabe? Como Keith Haring, Pollock, Nick de Saint-Phal, nossa, as obras da Nick. Uma coisa que eu ouvi até hoje, eu vi ontem na abertura e hoje na presença da Mediação, do da grupo de mediação, mediação. é que muitas vezes elas viam formas femininas. E o trabalho da Nick de Saint-Phal é de formas femininas. São mulheres, assim, desconstruídas, mas são mulheres. E ela pegava vestidos de noiva com sacos de tinta que ficava dentro desses vestidos. E aí ela fazia uma performance de atirar nesses vestidos de noiva, manchando todo o vestido. Eu gosto muito do Keith Haring, Basquiat, Pollock, ela, o Portinari também, porque o Portinari eu acho ele muito orgânico, e a Tarsila também. Eu gosto de formas orgânicas, então por isso que você sempre vai ver alguma silhueta, alguma coisa, Sim. mas não necessariamente você vai ver, como é uma obra abstrata, você não vai ver nada tão específico, Sim. porque é abstrato. A própria Tarsila, ela fazia obras que lembravam corpos humanos, mas era interpretativo. Aquela obra mesmo dela, eu esqueci o nome. O Abaporu? Abaporu, Sim. isso. Você vê ali, não tem um rosto específico, não tem um rosto. Tem uma forma humana. É uma forma humana. Mas é o expressivo ali da época. Aham. Não é o comum. Uma Isso. referência, não sei se você conhece, Nice da Silveira. Nossa, sim, maravilhosa. É, Eu amo demais. Coloquei a citação dela no início do Aham. podcast, aí eu ia até perguntar se você conhece ela, porque Lógico. nessa aula da psiquiatria ela inovou muito, trazendo a pintura pros... Ela não chamava de paciente, né? Ela gostava de chamar de seus clientes. Sim. Trazendo essa parte da medicina mais humana, Sim. né? De não tratar as pessoas que estavam lá. Eu acho que a ala dela também era... Esquizofrenia. Esquizofrenia, exatamente. E daí ela levou esse lado mais humano, de levar a pintura, e enfim, eu li várias coisas sobre ela também nessa área. A Nise, lógico. O trabalho da Nise é bem inspirado. Não só inspirado, eu acho que, na verdade, tem uma colaboração
significativa, porque por mais que ela se inspirou no começo nas ideias do Jung, que primeiro ele era um psicanalista, mas aí ele teve uma ruptura com Freud, então o Jung decidiu criar a própria psicologia dele, que é a psicologia analítica. E a psicologia analítica é uma psicologia mais artística. Só para você ter ideia, o Jung ele tem um livro chamado Homem e seus Símbolos, que é um livro muito interessante, que fala sobre os símbolos da humanidade, na humanidade, o que eles representam e como que isso é importante na nossa cultura. Mas ele também tem o Livro Vermelho, que é um livro onde ele conta os sonhos dele, tem pinturas dele. O Jung não se considerava artista, mas ele era um artista, sim, sabe? E sempre tinha mandalas. E aí a Nise da Silveira trabalhava muito isso. Trabalhava a pintura da Associação Livre também. E maravilhosa, incrível. Eu posso também dizer que, inclusive, se eu fizer alguma outra coisa, sei lá, algum próximo trabalho, vai ser mais inspirado ainda em Jung e na Nise da Silveira. Porque eu sou apaixonado pela psicologia analítica. Ei você! Você mesmo, ouvinte do Pod Pina. Está gostando deste conteúdo? Que tal participar das nossas rodas de conversa? Queremos te conhecer e saber mais sobre o que anda pensando. Não esqueça de deixar um comentário no campo abaixo. Sua participação sempre será bem-vinda para enriquecer ainda mais os nossos bate-papos sobre artes. E Manchas é um desdobramento da sua trajetória iniciada em rabiscos, né? Só que diferente de rabisco, nessa exposição você propõe essa inversão de cores. Então, ao invés do fundo ser branco, agora o fundo é preto. E daí eu queria saber de vocês se tem alguma explicação por trás disso, se Manchas veio diretamente de rabisco, se você fez essa proposta por causa de rabisco, ou foi outras inspirações? Olha, eu vou te contar bem assim, bem na sinceridade, sabe? Eu não estava passando por um ano muito bom, por anos muito bons, né? Desde a pandemia que nós tivemos. E assim, aos meus 32 anos eu descobri que sou autista. Tenho diagnóstico, né? Agora eu tenho 33. Essa depressão que eu estava sentindo, eu realmente estava pensando em suicídio. Então, assim, depressão é algo muito sério. Eu fui trabalhando com a arte e eu ficava pensando, puxa, eu vou ser um artista muito medíocre se eu só tiver o trabalho do Manchas. Lógico que... do Manchas não, do Rabiscos. Lógico que eu não tenho só o Rabiscos. Eu fiz muita coisa durante a faculdade de artes. Mas eu pensava assim, olha, quando eu completar a de número 80, aí eu vou terminar essa série, pelo menos eu vou deixar 2 trabalhos prontos. E um que conversasse com o outro. Mas o trabalho artístico, ele foi me curando de uma forma que quando chegou na obra de número 30, eu já estava pensando em fazer exposições, sabe? Eu já estava pensando em voltar à minha carreira artística. Então, como que eu produzindo minha própria arte me curou? E aí, por que eu escolhi outra cor? Eu pensei assim, puxa vida, eu ainda quero falar um pouco mais sobre tudo isso. Gosto muito da psicanálise, mas eu não falei sobre psicanálise, de fato, no meu outro trabalho. Eu quero falar agora, porque eu tô vendo isso no curso de psicologia, eu já tinha feito matérias de psicanálise, eu fui tendo esses contatos de testes que tinham uma pegada de interpretação psicanalítica, e eu pensei assim, poxa, eu acho que é isso, sabe? Que vai ser inspiração do meu próximo trabalho. E aí, eu pensei, se da primeira vez eu utilizei fundo branco e fiz desenhos em preto, dessa vez eu vou usar tinta branca no papel preto. E eu realmente faço
Isso, eu pego, eu pinto à mão, sabe? Mas só que o dólar tá tão caro que os produtos de arte bons, eles estão bem caros. Então, assim, eu peguei, eu acabo assim... Eu gosto de arte digital também. Então, eu faço num material menos exclusivo, utilizo escova de dente para fazer um pouco também, assim, de uns respingos, assim. Mas, depois de tudo, eu fotografo e aí eu vetorizo. Vetorizar é transformar num arquivo digital. Sim. E que não perde a qualidade. Você pode imprimir no tamanho de um prédio do tamanho que for. Ele não perde a qualidade dele. Até comentar, porque esse ano a gente está abrindo com a Manchas. Uhum. O ano passado a gente abriu as exposições com o Território Sonho. Já deixo aqui de referência também. Nosso primeiro episódio de podcast foi com a Ana Beatriz Nunes. E a Ana Beatriz Nunes, ela também trabalha, só que eu até estava achando engraçado, né? Porque são duas exposições que exploram esse fundo preto, que ela também leva para o digital para dar esse fundo mais escuro e realçar as cores, né? Uhum. E você também traz essa proposta, só que é por outro lado. Então, olha o tanto de vertente, sabe? Então, achei muito legal, tipo, as duas exposições que abriram, 2024 e 2025, ser com essa proposta e, ao mesmo tempo, totalmente diferente, sabe? Que mexe com o lado do inconsciente. Mexer com o inconsciente é tudo de bom. Porque é uma forma de você se descobrir ou se redescobrir. É sempre bom fazer terapia, eu acho. Você não precisa estar com um problema específico para você fazer terapia. Ou deixar o problema se agravar. Vale a pena se redescobrir. Seja numa terapia, escrevendo... Desenhando, pintando, ou tocando uma música, você criando uma música, tudo isso é arte-terapia. É uma forma de você canalizar um tempo seu ou alguma coisa que você está sentindo pelo meio da arte. Então, vale a pena, porque, sabe, puxa, você se solta, você pode descobrir mais sobre você nesse meio tempo do que você sabe sobre você mesmo, entendeu? Porque você está se deixando a se descobrir. Uma obra de arte deve levar um homem a reagir, sentir sua força, começar a criar também, mesmo que só na imaginação. Ele tem que ser agarrado pelo pescoço e sacudido. É preciso torná-lo consciente do mundo em que vive. E para isso, primeiro ele precisa ser arrancado deste mundo. Pablo Picasso. É por isso que a arte-terapia é interessante, porque você consegue, às vezes, tirar esse nó pelo meio da arte. Sim. Meu nome é Lucas, eu sou colega de curso do Rael na psicologia, na UFJF. Eu venho acompanhando já essa exposição em outros lugares, tanto na própria UFJF quanto em outros espaços, lá em Juiz de Fora. E o Rael é um colega muito especial para a gente, lá no nosso departamento. A gente tem muito orgulho das produções dele. Vários dos nossos amigos vêm acompanhando essas produções que já vêm há muito tempo. Ele já chegou até a expor outras coleções dele aqui mesmo na Pinacoteca, no ano de 2019. E é muito bacana conseguir acompanhar a trajetória dele, ver ele escrevendo o trabalho que tem saído dessa exposição e das produções. E é isso. Como é o seu processo artístico? O que vem primeiro? A ideia ou é totalmente fluido? Ou vem o conceito ou é totalmente espontâneo? Então, eu penso no conceito primeiro, antes de tudo. Mas só que eu gosto de trabalhar, eu não gosto de fazer
trabalhos soltos, vamos dizer assim. Eu gosto de fazer séries. Então, assim, eu penso no conceito da série que eu vou fazer, né? Porque eu acho que a arte, ela também precisa de ter pesquisa, ela precisa de ter conceito. E aí, depois que eu pensei nesse conceito certinho, eu fiz pesquisas para dar um Embasamento, fortalecimento, sim. sabe? Aí eu começo a produzir certas coisas. Geralmente, né, geralmente não, né? Nessas minhas duas propostas, tanto rabiscos quanto manchas, foram mais espontâneas na hora da execução Sim. das obras. De cada uma, eu não penso muito, eu vou fazendo. Lógico que eu deixo uns detalhes específicos para as pessoas conseguirem identificar alguma coisa ali, talvez uma mãozinha aqui, uma perninha ali, mas que vai se desconstruindo por um todo, entendeu? Mas é isso. Eu penso primeiro numa ideia da série, mas a execução de cada obra vem organicamente. E assim, quando eu vou editar, depois delas prontas e eu transformo no arquivo digital, às vezes eu coloco mais um pouco de elementos, ou retiro alguns elementos, mas é isso, assim. E o que você conversou com o artista? Eu perguntei se ele fez abstrato, jogando literalmente, só jogando, ou ele às vezes deu uma pincelada, fez uma coisa ele mesmo. Mas que ele, como ele disse, ele fez algumas, ele passou o pincel para representar uma coisa, mas também ele pegou uma escova e passou tinta na escova e para jogar um pouquinho. Ficar expressivo. E qual que é o seu nome? Lucas Hermsdorf Albino. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não. Só pra... Pelo menos só pintando a mão, como é numa cartolina e cartolina grande, eu gasto dentre algumas obras 8 horas, de 8 a 12 horas eu gasto numa obra, entendeu? Varia entre esse horário. Fora a edição depois. Na edição, eu devo gastar mais isso também. Porque aí às vezes não fica do jeito que eu quero, eu vou mexer no outro dia, mais um pouco, até eu falar assim, ó, agora sim, as cores estão perfeitas, a quantidade de elementos está perfeito, agora sim tá passando o que eu quero passar. De todas as exposições que você fez, essa foi a sua 20ª exposição. 20ª exposição. Sim. Um marco, né? Eu gosto. Eu vou te Considerar falar. um marco. Eu já fui para 4 das 5 regiões do país, sabe? Eu gosto e quero que meu trabalho seja visto por todo mundo, sabe? O quanto de gente possível. Mas assim, eu já fui mais louco enquanto eu estudava artes. Eu ia mesmo, viajava mesmo. Eu tinha uma disposição de ir pro Pará, de ir pro Paraíba, de levar meu trabalho pra Brasília, entendeu? Eu fiz várias exposições aqui em Minas Gerais mesmo, Sim. entendeu? Então, assim, uma parte das minhas exposições foram aqui em Minas Gerais. Eu queria pedir que você tá voltando agora em Viçosa de novo com uma outra exposição. O que você falaria pro Rael do passado, quando ele veio aqui com rabiscos em 2019? O que você falaria pra ele hoje com a nova experiência de manchas? Rael de 2019 com rabiscos. Olha, eu falaria, vai dar tudo certo, relaxa um pouco. Eu falaria isso porque, assim, eu tive muito medo, eu tive episódios, né, bastante complicados, depressivos, durante a pandemia, após a pandemia. Falaria que tudo daria certo. Relaxa que vai dar certo. Hoje eu tô bem mais otimista do que eu tava antigamente. E eu me achei limitado durante um tempo. Demorou para vir uma ideia nova. Por mais que ainda beba da mesma fonte, do teste do Rorschach. Mas quem olha as obras do Rabiscos e olha as obras dos Manchas,
das manchas, vê que tem uma diferença, sabe? É pintura, é um outro jeito. Eu não consigo dizer se tem algo de melhor, ou, sabe? Mas tem uma outra coisa ali, entendeu? Que dá um pouco mais de trabalho. Talvez é só isso. Ou talvez dê um pouco mais de trabalho porque eu não tinha tanta técnica de pintura assim. Eu não tive, como eu falei, eu não tive tanta matéria prática dentro do meu curso de artes. E eu não peguei matérias de pinturas, eu não peguei matéria de escultura dentro do curso de artes. Eu peguei mais matéria das outras áreas, de moda, cinema e design. É isso sim, sabe? É isso pra mim. Eu queria que você deixasse também alguma mensagem para quem está ouvindo ou para quem irá visitar a Pinacoteca. Olha, gente, de verdade, muita gente acaba não tendo contato de verdade com artes, não se importa muito com artes, porque não vê artes de verdade dentro da escola, e aí não teve aquele convívio enquanto crescia, junto dos pais, indo a museus. Mas tá uma exposição tão bonita, tão legal, tinha até projeção ontem, e as obras estão muito bonitas. Você pode passar um tempo lá dentro, sentar, conversar com os monitores, ou só ficar apreciando, ficar tentando desvendar, convidar seus amigos para, o que você tá vendo? O porquê? E é isso, é um espaço que vai acolher vocês muito bem. É um trabalho divertido de se fazer. Às vezes você tá com a cabeça tão cheia com um período que você pode chegar lá e caramba, isso aqui tá me desestressando, porque eu tô tirando coisas dos meus ombros, eu tô vendo coisas diferentes, eu tô pensando em coisas diferentes. Pode até te ajudar, quem sabe, dormir bem. Desatar esses nós que estão na sua cabeça, sabe? Por conta de uma prova, por conta de um trabalho. Vai se divertir. Porque o museu e a Pinacoteca serve também para isso. É um espaço de diversão. E de lazer. Lazer, Então já puxa o gancho aí, escutem o pedido do Rael e visitem o Museu Histórico Pinacoteca. Também tem os mediadores, caso vocês queiram trocar ideias. Então nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 18 horas. E para visitas mediadas agendadas, vocês podem ir pelo e-mail da pinacoteca@ufv.br ou pelo telefone 31 3612 2050. Esse episódio contou com o apoio do estúdio da Fratev para espaço e materiais de gravação. As passagens ouvidas por vocês foram interpretadas por Marcela Cassiano. Os trabalhos de áudio foram feitos pela equipe da Pinacoteca e o projeto Podpina conta com a realização da UFV por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Diretoria de Arte, Cultura e Eventos, Divisão de Arte e Cultura e Museu Histórico e Pinacoteca da UFV. Você acabou de ouvir o Podpina, o podcast oficial do Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, que tem como objetivo ampliar o acesso à arte, história, memória, museologia, através de outros meios de comunicação. Quer conhecer mais sobre o nosso trabalho? Acompanhe-nos no Instagram, Museu Histórico Pina UFV, e também no nosso YouTube, Pinacoteca da UFV.